Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Hoje vamos falar um pouquinho de Crespo, a chegada do Crespo nessa semana. Falar sobre ainda a saída do Igor Vinícius, mas abrindo espaço para outros atletas. A gente vai destrinchar um pouquinho mais. Falar sobre os 4 jogadores que vão retornar aos trabalhos já nesta semana. E falar sobre um atacante que está livre no mercado e que a diretoria do São Paulo já tinha até aprovado a sua contratação no início do ano. Bora trazer alguns detalhes importantes. Começando mais uma semana, a gente espera com boas energias, com boas notícias nesta semana, né? A gente teve notícias não tão boas aí na última semana, a gente espera que agora as coisas possam acontecer de uma maneira diferente, né? A gente espera trazer sempre boas notícias. Vamos lá! Hernan Crespo começa sua trajetória no São Paulo nesta semana. Ele chega em solo brasileiro no início desta semana e aí vai começar uma leve maratona. Sua apresentação será no estádio do Morumbi, porque a área de imprensa lá, agora fugiu o nome, mas a sala de imprensa, olha aí, a sala de imprensa está passando por reformas lá. O São Paulo aproveitou esse período sem jogos para fazer algumas reformas lá no CT, inclusive da sua sala de imprensa, né? Até porque em um primeiro momento a sala de imprensa não seria utilizada porque não haveria uma troca do técnico. Mas as coisas acabaram se modificando. Tá tendo a instalação lá do TechFoot também, que isso vai ser um projeto muito bacana, que pode melhorar e muito o desempenho dos atletas em termos a nível de recuperação, a nível de amadurecimento muscular, de dieta, de performance. É algo que deu muito certo nas categorias de base já em um primeiro momento, já na copinha, em um mês de período de trabalho já deu uma melhora significativa na copinha, na conquista da copinha, e aí agora vai ser instalado esse projeto lá no CT da Barra Funda. Então por conta disso o Hernan Crespo será destinado à sala de imprensa do Morumbi. Aí vai começar uma pequena maratona, né? O Crespo ele vai para o CT, vai conversar com algumas pessoas, vai conversar até com alguns atletas que já lá vão estar lá fazendo as suas recuperações, vai conhecer as instalações, inclusive deve conhecer lá esse projeto do TechFoot, vai conversar com pessoas do departamento de futebol, já começando essa imersão no São Paulo. Vai para o Morumbi, lá ele vai fazer uma sessão de fotos, vai fazer a assinatura contratual ali no papel, né, para fazer um close, para fazer o videozinho de bastidores do São Paulo, né, que vai soltar depois a volta do Crespo e tudo. Vai fazer aquele making off no estádio do Morumbi, aquelas fotos, tudo bonitinho, e aí ele vai ser apresentado no estádio do Morumbi. Essa semana, então, o Crespo vem ao Brasil já com toda a sua comissão e já começa todos ali, já começam de fato a trabalhar. Segunda-feira já é dia de trabalho para o Hernan Crespo, e aí ele vai aguardar todos na quinta-feira, já pela manhã, onde os atletas vão se reapresentar. Ele vai também se apresentar para os atletas, né? Só tem poucos atletas remanescentes do time de 2021, no qual ele comandou pela última vez. Então ele chega no Brasil, vai para o CT da Barra Funda, vai para o Morumbi, volta para o CT da Barra Funda, e aí já vai começar todo esse trabalho de armar esquema de jogo, ver soluções, ver opções, entender como é que está o cenário, entender como está o clube neste momento, já começar a colocar em prática a sua metodologia de jogo, o que ele pensa, o que ele quer, até em reforços. Aí já vai começar realmente uma imersão mais presencial até do técnico Hernan Crespo no comando do São Paulo. Semana já começa aí com o Crespão da massa já começando a botar, ó, não é mão, ele não vai colocar a mão na massa, né? Ele vai pegar aqui o terno dele aqui, ó, vai desabotoar o botão aqui, ó, vai a levantar aqui as mangas para já começar a trabalhar do seu terno. Já vai começar a trabalhar essa semana como técnico do São Paulo. A saída de Igor Vinícius vai ajudar o São Paulo na projeção de outros laterais. A gente tem batido na tecla aqui no canal há um bom tempo e é importante corroborar com isso novamente, porque também é uma ideia inicial. A saída do Igor Vinícius, ela dentro do São Paulo, ela sempre foi encarada como muito estratégica. Por quê? Já com o Zubeldia já tinha se batido o martelo dessa saída do Igor Vinícius. Até poderia ter essa mudança, né, o negócio melar com o Santos, porque é um jogador que o Crespo
Gosta, mas no fim das contas ele acabou partindo lá para o Santos mesmo. E aí agora fica essa questão na lateral. Por quê? O São Paulo entendia que o Ferrarese já era consolidado por ali e tinha o Cédric Soares com o Igor Vinícius tendo a terceira opção. O São Paulo entende que em todas as posições ali, o ideal seria que a terceira opção sempre fosse alguém da base, porque você vai baratear a sua folha salarial e ainda vai ter alguém que pode projetar aos poucos e ir ganhando espaço e ser uma venda futura. Então qual que é a ideia do São Paulo agora? Mesmo no esquema com 3 zagueiros, então teríamos o Ferrarese indo para a função mais ou menos de terceiro zagueiro ali, de primeiro zagueiro pela direita, e aí você teria o Cédric Soares brigando por essa posição de ala. Pode ser que outros atletas acabem ocupando ali esse espaço, isso vai depender muito do dia a dia, o que o Crespo vai incrementando e entendendo desse elenco. Mas aí a ideia seria do Cédric já estar no clube, e aí você vai ter uma ascensão de Mike e de Ângelo. Os dois, eles vão ficar no profissional, mas por diferentes motivos. O Mike é porque ele já está no seu último ano de sub-20 e há um entendimento do São Paulo de que o sub-20 para o Mike vai ser só uma questão realmente de ritmo de jogo, que ele já é um atleta profissional e tem que já começar a ter experiências como atleta profissional, começar a ser relacionado para os jogos, começar a ter minutos, começar a ter espaço, começar realmente a fazer essa transição de uma maneira mais efetiva, porque já há um entendimento de que ele já está no limite da idade, então ele já é um atleta pronto para isso, que a última temporada no Sub-20 foi o suficiente para isso. Então, agora ele se consolidaria como profissional. Já o Ângelo é porque é um fenômeno e porque ele tem 16 anos e ele com 18 ele já vai embora, já vai para o Strasbourg que ele foi vendido. A ideia seria aproveitar o Ângelo no profissional até para ajudar no batimento da meta. O Ângelo ele tem uma meta estipulada de que quando ele tiver 2.000 minutos, o São Paulo vai receber mais 2 milhões de euros. 2.000 minutos como um atleta profissional. Então isso também ajudaria ele a quem sabe, poder, né, ter espaço, e o São Paulo também conseguiu uma graninha interessante em relação à venda do Ângelo. Então, por dois motivos diferentes, mas mesmo com eles sendo os promissores, os dois atletas poderão agora ter espaço com essa saída do Igor Vinícius. Antes da gente continuar, a gente ainda vai trazer aqui no canal mais detalhes dos 4 jogadores que vão começar os trabalhos e também falar sobre um atacante que a gente vai falar aqui sobre uma possibilidade que foi real no início do ano. Antes disso, seja membro do canal para você ter conteúdo exclusivo. Lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente está sempre conversando, trocando ideia. Pô, no sabadão, era 11 horas da noite, estava lá mandando notícia exclusiva para eles, entendeu? Então a gente tem essa comunicação assim muito franca, muito clara. O pessoal lá me enche de perguntas e eu respondo absolutamente todas. Tá muita especulação e tudo, o pessoal já manda lá, já ó, é assim, assim, assado, é isso que a gente tem. Sem conversa, sem enrolação, a gente manda tudo lá pro pessoal dos membros do canal. Além da resenha do grupo de membros, é uma coisa maravilhosa. Nos vídeos de membros também eu conto mais, nos vídeos exclusivos para os membros, eu também conto bastidores, por exemplo, fiz uma minissérie de 8 minutos ali sobre toda a novelinha do Alves, desde a renovação, dos bastidores, de algumas coisas que a gente ouviu, que a gente conversou com todas as partes e até a venda dele para o CSKA, então a gente tem esse contato mais próximo. Quando você se torna membro do canal, você se torna um assinante e eu te devolvo conteúdo exclusivo e de qualidade. Além disso, tem Liga no Cartola, servidor no Discord, tem muito conteúdo. Dá uma conferida aqui nos nossos benefícios. Para a gente continuar trazendo mais informações aqui no nosso canal, nesta segunda-feira, 4 jogadores são aguardados e esperados para estarem no CT da Barra Funda. Estou falando de Lucas Moura, estou falando de Marcos Antônio, Oscar e Ferreirinha. E isso é importante trazer que é uma decisão dos 4, porque os 4 jogadores estiveram de fora nas últimas partidas do São Paulo sob o comando do Zubeldia por conta de contusões completamente diferentes, mas o suficiente para que eles não estivessem aptos para os últimos jogos ali do comando do Zubeldia. E aí, como o elenco ele se apresenta só na quinta-feira, esses jogadores deram uma encurtadinha nas férias, inclusive eles fizeram trabalhos na primeira semana, e aí agora eles vão dar uma encurtada de novo para se apresentar já, e já começar ali a fazer algumas atividades, já começar ali a correr no campo, trabalhar com a fisioterapia. A ideia seria, segunda, terça e quarta, já estar mais ou menos
num ritmo de preparação para que na quinta-feira eles já estejam em um pé de igualdade ou bem próximo, similar aos atletas que vão se reapresentar. Porque se eles se reapresentassem todo mundo na quinta-feira, eles ainda estariam degrau abaixo e, né, demandariam um pouco mais de tempo até chegar aqui nos outros jogadores. Então a ideia deles se recondicionarem fisicamente, todos, tá? Em termos de suas contusões, todos já estão praticamente tranquilos, já estão recuperados. É só realmente agora pegar ritmo, ver se não está sentindo dor na região realmente, fazer algumas atividades de mobilidade, né, esticar ali, ver como é que está aí nos movimentos do campo, ver todo esse cenário. Então é mais ou menos nesse sentido que esses 4 atletas vão trabalhar nesses 3 dias para... Já a expectativa é de que no primeiro jogo de Hernan Crespo no comando do São Paulo, os 4 já estejam disponíveis. E ó, pelo que eu pude conversar inicialmente, esses 4 vão ser muito importantes. O Lucas e o Oscar serão potencializados pelo Crespo para serem os protagonistas desse time. Ele gosta bastante do Marcos Antônio, até se ele jogar num esquema com 3 zagueiros, acho que Alisson e Marcos Antônio podem se dar muito bem juntos ali nesse esquema, pelo que eu conversei com algumas pessoas. E o Ferreirinha vai ter um papel crucial também em termos de elenco. Não me garantiram uma titularidade, mas falaram que ele gostou muito de ter uma opção como o Ferreirinha também. Então bora ficar de olho aí como que o Hernan Crespo vai armar esse time, mas fato é que esses 4 já devem estar disponíveis na primeira partida da volta de Hernan Crespo no São Paulo. Pra gente fechar o vídeo de hoje, é você poder continuar aí a sua programação nessa segunda-feira, vai trabalhar, vai viajar, não sei se vai descansar, não, se está de folga, ou vai estudar, aí você vai poder seguir a sua cronologia até meio-dia, quando você vai dar uma pausa e ver o vídeo exclusivo para os membros, e 5 horas quando você volta aí para a gente conversar mais sobre São Paulo Futebol Clube. Bora fechar. Gabriel Veron está livre no mercado e teve o interesse do São Paulo na janela de janeiro. Vocês vão lembrar, né? O Gabriel Veron é o mesmo, ele tem o mesmo empresário do goleiro Rafael, então é um empresário que tem uma proximidade do São Paulo, e naquela época o São Paulo estava buscando a mesma coisa que hoje. E um jogador que possa fazer os lados do campo, só que também possa fazer outras funções, como é o caso do Gabriel Veron. O Gabriel Veron ele pode jogar na direita, na esquerda e como centroavante, o segundo atacante. Então ele é o cara que pode fazer várias funções por ali. E aí agora ele não conseguiu se dar bem lá no Santos, ele teve até alguns problemas disciplinares, aí o Santos está devolvendo para o Porto, e aí seria uma opção ao São Paulo. Lembrando, porque há pouco tempo atrás é redundante. Há pouco tempo o São Paulo teve interesse. Até levei novamente, eu falei, pô, e aí, vai ficar livre, tem alguma coisa? E falaram que não, até por conta do salário, que naquela ocasião o São Paulo tinha um pouco mais de alívio para encaixar essa contratação, só que aí agora o São Paulo estaria buscando outros nomes, até em termos de características também. Gabriel Veron, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, lá no Santos ele ganhava $500 mil, ganhava 500 mil por mês, e aí o Santos quis a liberação do atleta justamente para abrir espaço na sua folha salarial. E aí o São Paulo entende que nesse momento também não vale a pena, os esforços estão voltados para o Biel e para um outro jogador que tem uma característica parecida, que possa ser um jogador um pouco mais de velocidade, de mobilidade. O Gabriel Veron não tem ido muito bem nesses últimos anos no futebol brasileiro. Até um nome que o São Paulo tem ali no seu radar, mas vai deixar de stand-by por um tempo. Tá totalmente descartado? Não, porque a gente sabe como é o mercado. E pela veemência, falaram que só agora não, nesse momento não, mas não é algo que não tem nada, nunca vai chegar, não, completamente descartado. Mas é uma opção aí que o São Paulo poderia ter no mercado, e lanço aqui a pergunta para você. Valeria a pena você ir buscar o Gabriel Veron por empréstimo, 6 meses ali, para ver se as coisas fluem? Quero muito saber a sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado pelo vídeo de hoje, deixe seu like, seu hype, se inscreve no canal e se torne membro. Até a próxima, tchau!